É com muita alegria nos reunimos aqui na Serra de Jesus com esse trabalho novo, pela quinta vez. Eu nem acredito que já se passaram 5 meses que a gente começou, né? E sempre pessoas novas chegando, petzinhos novos chegando. Espero que todos estejam gostando e possam retornar muitas vezes. Ali tem um relógio, tá? Eu só queria dar... Quando tiver com 20 minutos, eu faço um sinal para tu, só para tu saber. Tá? Pedindo para o Wilson, Se não me empolgo aí, apresentar seu colega Tércio hoje, apresentar a palestra. Por favor, Wilson. Olá, amigos, bom dia a todos. Como o Rui falou, quinta vez do Evangelho, então é um trabalho que vem se multiplicando, a gente fica com muita alegria, porque são várias casas agora trabalhando com os animais. Começamos pelo Luiz Monteiro, temos o grupo da Prece em São Vicente, tem o grupo Fraternidade Expansão Espírita Cristã na Afonso Pena. Hoje à tarde nós temos a Casa do Mestre ali na Espírito Santo também que faz. Temos o núcleo Itaporã, na Almeida de Moraes, no qual nós fizemos ontem à tarde. Então hoje nós já temos 5 casas aqui na Baixada Santista trabalhando com o Evangelho dos Animais, que para nós é uma alegria. Hoje eu trouxe um amigo que trabalha conosco desde o princípio, o Tércio, é um voluntário do Instituto Taupete, também que começou esse trabalho conosco desde o início do Evangelho e trabalha diariamente lá no Instituto ajudando a gente, ajudando os animais, cuidando, divulgando. Ele faz muitas palestras por aí, médium. Então, com muita alegria que ele hoje vai falar para vocês. Aproveitem que o Tércio tem bastante conhecimento. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Eu não preciso me apresentar porque já me apresentaram, né? Mas antes da gente iniciar, gostaria que vocês encontrassem dentro de vocês um pouquinho de mais harmonia. Por quê? Porque quanto mais tranquilidade o tutor estiver, mais o animalzinho fica tranquilo. A gente sabe que a ligação entre os animais e o tutor, os seres humanos, são muito fortes e eles têm uma sensibilidade muito maior de sentir a aflição ou a tranquilidade dos tutores. Se hoje aqui vocês estiverem ligados com o plano espiritual, pondo a figura de Jesus à nossa frente, né, vocês vão se harmonizando, e isso é importante para eles. Por quê? Porque o trabalho deles é sempre nos proteger de alguma forma, de algum perigo. Se eles sentem que de alguma forma nós estamos tranquilos, eles ficarão, porque não precisarão ficar alerta. E aí poderá aproveitar todo o tratamento que vai ser dado, e já está acontecendo aqui no dia de hoje, ok? E é com muita satisfação que eu venho aqui sendo convidado de falar um pouquinho sobre a obra da espiritualidade no assunto dos animais. E hoje eu trouxe para vocês, gostaria que vocês entendessem um pouquinho mais a semelhança entre o homem e o animal. Por quê? Porque cada um de nós precisamos saber essa trajetória do espírito, da essência divina do espírito quando somos criados. Quando somos criados simples e ignorantes, lá por Deus, né, que é o nosso Pai maior, Ele nos dá todas as ferramentas para que possamos dar, na nossa trajetória, ter o aprendizado e evolução. Para que isso aconteça, precisamos passar por experiências muito grandes e às vezes impactantes. Mas iniciamos muito ainda pequenininhos, lá como o átomo, quando ele nos criou. E aí o que acontece? Temos uma trajetória e precisamos passar por alguns reinos. O reino mineral, vegetal e animal, que é a questão aqui que a gente vai falar. Nessa trajetória já tem uma semelhança muito grande, porque todos são criados por Deus, os nossos animaizinhos também estão nessa fase de criação, na fase de evolução. Essa fase de evolução não tem um espírito ainda completo, porque não passou por todas as experiências ainda. E aí, o que acontece? Eles, a mesma oportunidade que tivemos no passado, em estágios como mineral, vegetal e animal, que nós passamos, que agora estamos no reino animal, mas como humano,
Nós passamos por tudo já, uma grande semelhanças e uma grande oportunidade. Não é comparação. Eu não quero trazer aqui comparar algo com o outro, o animal com o humano. Eu quero trazer aqui para vocês a importância das semelhanças e o nosso olhar que precisamos ter do nosso irmãozinho menor. Porque um dia ele vai chegar ao estágio que estamos. Então precisamos entender muito isso, né? E a semelhança já começa aí, criado por Deus, que existe um Deus, né? Só, e esse Deus criou todos nós. E é desta forma que a gente tem que buscar esse olhar. Porque os nossos irmãozinhos aqui estão no estágio dele e aproveitando as suas oportunidades para que cheguem em condições favoráveis ao estágio humano. E aí, eu faço uma pergunta para vocês, como eu estou dizendo. Crer que Deus haja feito alguma coisa sem objetivo e criado seres inteligentes sem futuro, seria blasfemar contra a sua bondade, que estende sobre todas as criaturas. Kardec nos traz isso, traz essa reflexão. Então, precisamos olhar os nossos animaizinhos, nossos irmãos menores, todos os seres vivos, principalmente, e a natureza, como um só, como criação de Deus, como igual em diferentes estágios evolutivos. Então eles como nós fomos, são o que nós fomos no passado. Em algum momento passamos pelo estágio de animal, de mineral, de vegetal. E tudo isso há um propósito. Porque esses estágios, o que acontece? Precisamos aprender que ali vamos experienciar algumas coisas. No mineral vamos experienciar a lapidação, como o carvão vai chegar até um diamante, não é verdade? Ali existe uma centelha divina trabalhando e aprendendo e evoluindo, e assim como os outros minerais. Já no vegetal, o que acontece? Eles vamos tirar o exemplo da árvore, né? A árvore que fica a vida dela toda num lugar só, geralmente. E ali o que ela está experienciando e aprendendo? Paciência. Né? O que ela também está? Fortalecimento em suas raízes, para que no futuro as nossas pernas possam estar muito melhores. O que precisa acontecer? Essas diferenciações vão sendo gravadas no nosso consciente, cada estágio, até chegar também o estágio animal. E ali na árvore, um exemplo também muito grande, é a caridade. Ele dá fruto, mas não come, né? Quem está ao seu lado que vai usufruir daquilo que ele dá. Então a gente aprende a fazer caridade, ao perdão consigo mesmo. Tudo aí, os vegetais nesse estágio nos traz de experiência para chegarmos até a fase humana. E aí a gente chega na fase do animal. Na fase do animal já tem todas as experiências que acabamos de comentar. Só que eles precisam algo mais ainda. Eles já têm uma certa consciência, mas não conseguem controlar elas. O instinto ali, naquele momento, está mais presente a cada um deles. A presença deles aqui, do instinto neles, precisa de alguma forma, eles usá-la de uma forma construtiva, como por exemplo, quando você tem fome, né? Quando está em perigo. Toda essa parte, esse instinto faz eles em busca de alguma coisa. O raciocínio dos animais não é igual ao nosso. Eles pensam fragmentado. E nós pensamos contínuo. Então, quando há uma necessidade, quando o instinto mostra para eles que precisa fazer algo de preservação ou vontade deles pequenas, o instinto se faz e eles pensam, preciso comer, vou buscar comida, estou em perigo, vou me proteger. Então, assim é que acontece nesse estágio animal. Aí pensamos, olha a semelhança, o que precisamos no humano? Aprender a domar nosso instinto, né? Quando ele ali é usado, nós, no instinto, precisamos, na nossa fase como animal humano, a domar ele. Para quê? Para que em momentos de desequilíbrio, de nervoso, de uma decisão de ansiedade, de impaciência, a gente não use o instinto primeiro, e sim a razão. E é nesse momento que a gente precisa, através da razão, exercitar nossa moral.
E o que eles trazem para a gente? Olha essa semelhança. O que precisamos? Amor, precisamos atenção, precisamos várias coisas que eles já nos dão. Compartilhar as coisas com a gente, doação de amor, aprender a amar nós precisamos nesse estágio, né? E eles já fazem isso com a gente. Então essa semelhança de trocas de energia, de força, de entendimento é necessário ter, né? Aí eu falo para vocês assim, o animalzinho nesse estágio, qual é a nossa responsabilidade com eles? Eles têm já automaticamente, pelo instinto, pela vontade, pelo amor e por tudo aquilo que ele nos mostra, já nos dá esse auxílio para nós, como por exemplo em nosso lar, eles absorvem algumas energias que não são necessárias. A nossa responsabilidade para com eles é nos cuidar. O tutor precisa se cuidar. Por quê? Porque toda a energia mais negativa que acumulamos dentro de nós, o animalzinho, o que vai acontecer? Absorve algumas delas. Eles têm um limite. Como nós temos um limite de paciência, ainda não conseguimos chegar a um estágio que o amor, a paciência, a indulgência e tudo mais que é de bom, que precisamos lapidar, esteja contínuo dentro de nós. Há muitas reencarnações para frente ainda a acontecer, para que a gente possa aprender a usar esses sentimentos. E eles já nos dão naturalmente. Por que também? Porque a reflexão dele, o pensamento dele, são por instinto. O nosso não é por instinto, é por condição evolutiva, pela moral que precisamos ter e pela necessidade de evolução. Então tudo isso, olha a semelhança de cada um que precisa a mesma coisa, mas em estágios diferentes. Vou dizer uma coisa interessante que eu mesmo estava refletindo sobre tudo que eu venho aprendendo da espiritualidade, né? Veja bem, nós vivemos no mundo de provas e expiações. Olha a semelhança, e no mesmo mundo, no mesmo planeta, vamos dizer assim, estamos no estágio de provas e expiações. Quem está no estágio de provas e expiações? É o animal ou é o humano? Nessa reflexão, temos que pensar que é humano. Por quê? Eles não precisam passar por provas, porque eles não são mal, eles não têm maldade, eles só dão o que precisam e buscam. Se eles vão morder alguém ou então estranham alguém, porque há alguma coisa ali que ele precisa se preservar ou preservar o tutor. Já nós não. Então eles só precisam passar por expiação, que é a forma de eles conseguirem evoluir, que é a forma de eles conseguirem dar mais alguns passos, que são bem devagar, mas alguns passos, para chegar ao ponto, um dia, à fase de condição da transição para o humano. Já nós não. Precisamos de provas, porque ainda nossos sentimentos fazem coisas erradas. Existe vingança, existe raiva, existem sentimentos que a gente prejudica a nós mesmos como o nosso próximo. E até eles, por maus tratos, por não entender ainda essa lição que a espiritualidade nos traz. Graças a Deus que nós estamos tendo nesse estágio, nesse momento aqui, de ir em busca de informações para que a gente possa cuidar dele um pouco melhor, saber um pouco melhor e ter essa noção muito melhor, e os maus tratos vão diminuindo. E aí a gente precisa entender que a gente está em provas e expiações, vivendo num planeta só, em diferentes estágios. Eles precisam do que o planeta e do que eles necessitam expiar. Nós precisamos do planeta também, mas necessitamos provas, porque só com a dor, infelizmente, ainda aprendemos. Não estamos ainda no estágio de aprender com amor, né? Alguns já conseguem fazer alguma coisa, alguma reflexão sobre isso, mas ainda precisamos a parte da dor. Porque sabemos que tudo é ação e reação. Plantamos e colhemos. E eles não têm esse estágio aí. Porque eles, mesmo sendo maltratados, mesmo algo de errado acontecer com eles, eles continuam ainda aproveitando o agora, aproveitando o estágio que eles estão no momento. Eles não fazem planejamento para o futuro. E o passado, para eles, só ficou na experiência.
Para nós, fazemos planejamento no futuro, mas esquecemos de viver o agora, o momento. Principalmente quando um animalzinho está no estágio já de desencarne. O que a gente faz? A gente sofre demais. E nesse momento, o que a gente precisa? Dar aquilo que eles nos deram, o tempo que viveu com cada um de nós. Olha a semelhança, eles deram amor, eles absorveram energia. Nós, nesse momento que eles precisam da nossa parte, sofremos junto com eles e não é o certo. Temos que entender que todos nós um dia vamos desencarnar, ir para o plano espiritual para buscar uma nova reencarnação, uma nova condição de evolução. Quando nós não entendemos isso, esquecemos de uma coisa importante, de aproveitar o agora com eles, porque é o agora que eles precisam. E é o melhor que a gente tem já construído perante a afinidade que construímos com ele, que precisamos dar. Então é nessa hora que a gente exercita amor, desapego das coisas. Aceita que por amor quem ama liberta. Então tem tantas coisas que nesse momento, por isso muitas pessoas pensam assim, nossa, eu estou perdendo meu animal, já está chegando na hora, e sofre antes até de acontecer. Vamos através da prece buscar que eles tenham um desencarne muito mais suave, sem tantos sofrimentos, porque eles não precisam passar por dor, a gente sabe disso. Então, o que é a nossa parte? É a responsabilidade que temos de até o final tratarmos ele como amor, como um membro da nossa família. Porque agora, nesse momento de tantos estágios para cá, temos a clara consciência, vamos dizer assim, de que os animais realmente fazem parte dessa família universal. E quando a gente adquire esse animal, a gente está adquirindo mais um membro da nossa família. Então veja tantas semelhanças que tem com algum filho nosso que a gente trata igual. Lógico, ele é um animal, não devemos ultrapassar o que eles realmente são. Tratá-los como um membro da família, mas ele é um animal com necessidades do estágio que eles estão como animais. Então precisamos, o que precisa ser feito quando se faz com o filho? Educar. Ele precisa ser educado, com amor, não com maus tratos. Ele não precisa ficar preso o dia inteiro. Ele só precisa entender da forma dele o certo e o errado. E é por isso que a nossa responsabilidade é cada vez mais estudar, aprender sobre a espiritualidade e os animais. Sobre o trabalho que é importante que ele venha aqui ou no plano maior. É importante a gente ter todas as ideias de semelhanças. Por exemplo, quando nós ficamos ruins de saúde e tudo mais, geramos uma energia mais complicada, um pouco mais negativa. Eles percebem isso e aí é o trabalho deles, nos auxiliar, absorver e amenizar aquele sofrimento que é nosso. E vice-versa, temos que fazer o mesmo. Então, quando isso acontece, eles têm uma capacidade limite de absorver as energias. É como se fosse um copo d'água que transborda. E aí é nesse momento que eles ficam doentes, quando transbordou a capacidade de absorção de energia. E aí o corpo, o espírito dele, a centelha divina, ficou doente. E quando fica doente, reflete na matéria. E assim acontece conosco. Para que isso não aconteça, ou aconteça muito pouco, precisamos cuidar do nosso espírito, da causa maior. Quando o espírito fica doente, reflete na matéria. E quando a matéria reflete, o animalzinho que está ao nosso lado absorve. Já pensaram essa transição de energia? E assim acontece com as partes boas também. O nosso lar, quando está em harmonia, eles vão estar em harmonia. E o que eles vão passar de experiências, isso já é uma programação do plano maior. Como nós, olha a semelhança novamente, temos uma programação aqui para a Terra quando reencarnamos. Quando nós temos uma programação necessária nas condições do nosso grau de evolução para evoluir um pouquinho mais, para aprender e ir em busca de um homem de bem. E eles também estão nesse mesmo estágio, só que cada um deles nas suas oportunidades e com certeza aproveitando. Preste atenção quando a gente iniciou
a nossa conversa. Tava um barulho deles. Vocês estão mais calmos. São poucos animais que estão ali numa ansiedade e sim numa tranquilidade, brincando com o outro. Olha só essa transição de energia que automaticamente acontece aqui. A espiritualidade não ampara só a nós, ampara eles também com suas necessidades. E hoje aqui é um momento importante, não só para eles, como para os tutores, para que eles entendam que precisamos levar eles ao médico. E quando o médico é espiritual, precisamos vir aqui buscar o remedinho necessário para eles, como nós fazemos conosco também no centro espírita, ou qualquer outra religião. É necessário termos essa consciência. Eu trouxe e estou trazendo, conversando com vocês, esse assunto para que amplie mais essa concepção, esse pensamento qual o propósito dos animais também em nossa vida. Não só o propósito de evolução, também o que eles fazem perante nós e nós podemos fazer por eles. Transformações precisam acontecer, como acontece com eles de dentro para fora, a nossa também. Atos, condutas, não só com os nossos animaizinhos aqui do lado, que vivem conosco, mas todo ser vivo, todos. E quando a gente exercita com eles, que eles nos dão essa oportunidade, a gente encontra dentro de nós uma transformação e condição de poder olhar para aquele que a gente ainda não consegue ter essa afinidade, que tem algo ainda negativo que não conseguimos, mas que conseguimos pelo menos orar por ele, desejar a ele o bem, mesmo que não queiramos ainda, ele é ao nosso lado, porque no futuro, o aprendizado do amor, vamos ter que amar a todos incondicionalmente. E é o que eles nos ensinam. Tanta semelhança, tanta coisa, até na parte científica. O que eles nos trazem de consciência, de aprendizado, do que a energia, a semelhança. Vamos dizer, olha uma semelhança muito importante. O sangue deles é praticamente igual ao nosso. Quando se faz o exame, tem tudo ali. Os glóbulos, todinho, tem tudo ali, igual ao nosso. Não é comparação, é semelhante. Tem coisas que é do animal, mas praticamente é igual ao nosso. Outras coisas que a gente pode perceber, existe ali como, o que eles precisam aprender? Educação. Eles precisam aprender a ter a consciência do certo e do errado. O que nós precisamos aprender? Ter educação. Aprender do certo e do errado, infelizmente nós aprendemos com a dor, eles não precisam. São todas ou quase todas as necessidades que o animal tem, são o que a gente tem. O que eles têm e a gente também tem? Um Deus só. Não é verdade? É um Deus só comandando tudo. E eles também têm. São tantas coisas que a gente precisa trazer para dentro de nós como conscientização do que o animal faz aqui no planeta Terra, do que o animal precisa daqui no planeta Terra, e que nós precisamos ter essa consciência de que nós podemos fazer algo ainda melhor para que eles sofram ou para que eles tenham oportunidades muito mais rápidas de poder aprender e dar saltos ou pulos em suas trajetórias. Às vezes, numa reencarnação, eles aprendem algo que mais tarde, numa próxima, iriam aprender. Mas se nós dermos um amparo suficiente para eles, o que acontece? Eles aprenderão nessa e pularão uma etapa e avançará muito mais rápido. Então, o que a gente precisa? Aproveitar nossa reencarnação atual, para que, além do planejado, do programado do plano espiritual, a gente adquire ferramentas para aprender algo mais além do que precisávamos aqui. Quando isso acontece, pulamos etapas nossas também. Tudo acontece na programação, nas leis de Deus. A única coisa que não muda é a lei de Deus. Do resto, todos estão suscetíveis às coisas aqui no planeta e no universo. Certo? Acho que eu já estou no meu horário, né? Faz só a oração final. Isso. E aí eu quero só terminar uma coisa muito legal para a gente fazer a oração.
A presença de um animal em casa tem o poder de reduzir a pressão sanguínea de pacientes cardíacos, bem como estimular idosos a caminhadas e interações com outras pessoas. Já pensaram nisso? O contato com o animal traz sensação de bem-estar. Terapias feitas com animais garantem inúmeros benefícios mentais e psicológicos aos pacientes. Ter contato com animais proporciona aceleração em um processo de cura, não só para eles como para nós, né? Em síntese, em nossa sociedade, os animais são como um sopro de esperança. Com eles aprendemos solidariedade, amor ao próximo, tolerância, a celebração da vida. Os famosos doutores de quatro patas levam alegria às crianças nos hospitais e aos idosos em casas de repouso. Eles são doutores de quatro patas, como existem médicos de duas patas de seres humanos, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Só uma brincadeira. Os farejadores, por seu turno, auxiliam os bombeiros. Olha só o trabalho que eles fazem. Auxiliam também a pessoas cegas. Eles têm um trabalho, como aqui e lá no plano espiritual. As ações e a presença dos animais são muito importantes em nossa vida. Quando convivemos com animais de estimação e desenvolvemos amor por eles, e é um sentimento que não pode ser explicado e que nem todos entendem. É isso que a gente precisa entender. Faça a nossa parte. O que o outro pensa, não que a gente vai ter repulsa com isso, mas também precisamos entender a opinião do outro. Se ele ainda não chegou no estágio de enxergar o que animalzinho é importante em nossa vida, um dia chegará, porque todos estarão por igual quando chegarmos ao arcanjo, pelo menos. E quando convivemos com animais de estimação, desculpe, já falei, e esses pequenos amigos alegram nosso dia, nos fazem companhia, seguem-nos por toda parte. E quando os protegemos, amparamos, estamos praticando o nosso dever. São nossos irmãos menores, vamos pensar assim. Obrigado, espero que eu tenha passado alguma coisa de reflexão para cada um deles. Poderíamos falar muito mais coisas, mas hoje temos limite e temos que ter disciplina no meio deles, tá bom? Passe aqui é coletivo, então fazendo assim, pensão da passe coletiva. Tá ok. Agora vamos pedir para que os voluntários médios se posicionem, né? E os tutores, de alguma forma, entrem em sintonia mais ainda com a equipe espiritual desta casa, para que o remedinho necessário possa acontecer.